Nesta sessão, nós vamos estudar a realimentação em cascata do motor de corrente contínua de excitação independente. Meu nome é André Augusto Ferreira, sou professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. O sistema em estudo trata-se do motor de corrente contínua de excitação independente acionado por um conversor Chopper classe E. Esse conversor pode ser modelado por esse diagrama de blocos equivalente, enquanto que, para o motor de corrente contínua, foram obtidos dois modelos para o nosso estudo. Um que relaciona a velocidade em relação à variação da tensão terminal e outro que relaciona a corrente de armadura com a variação da tensão terminal. Note que nós temos dois modelos para uma mesma planta. No estudo da realimentação proporcional e no estudo da realimentação integral, foi utilizado o controle em malha fechada da malha de velocidade do meu sistema. A minha corrente de armadura variava em malha aberta, devido à variação da minha tensão terminal. O nosso objetivo agora trata-se do controle simultâneo de velocidade e corrente de armadura do motor de corrente contínua. No estudo da realimentação em cascata, primeiramente é necessário definir quem será a malha interna de controle. Como a resposta transitória da corrente de armadura é muito mais rápida que a resposta de velocidade, é feita a realimentação da malha interna de corrente. Utilizando a álgebra de diagrama de blocos, nós podemos passar este ramo para esta posição. Neste caso, a minha velocidade vai passar a depender da minha corrente de armadura conforme essa representação. Além do mais, eu vou utilizar a realimentação unitária. Portanto, esse ganho do meu sensor vai passar aqui para este ramo e este ramo aqui, de tal maneira que eu tenha essa nova representação em diagrama de blocos. Simplificando esta operação aqui e omitindo esta operação, a minha malha de controle de corrente pode ser sintetizada por esse diagrama de blocos. A realimentação em cascata do meu motor de corrente contínua pode ser representada por esse diagrama de blocos, em que nós temos uma malha interna de controle de corrente, que é muito mais rápida do que essa minha malha externa de controle de velocidade do motor. Nota que o meu controlador de corrente vai produzir uma ação de controle que, por sua vez, vai ajustar o valor de tensão terminal. Essa tensão terminal vai influir simultaneamente na minha corrente de armadura e na minha velocidade do meu motor. Para fazer a análise desse sistema, primeiramente eu vou fazer a realimentação unitária aqui dessa minha malha de corrente, aplicando a álgebra de diagrama de blocos, e ainda eu vou deslocar esse ramo para essa posição. Fazendo essa álgebra de diagrama de blocos, o novo diagrama de blocos que eu obtenho é esse aqui, em que a minha realimentação unitária de corrente está representada nessa figura. Conforme é possível verificar, agora eu tenho aqui uma realimentação externa da malha de velocidade com esses ramos aqui na minha realimentação. Simplificando essa notação e transformando ela para uma realimentação unitária, nós podemos observar que eu vou substituir essa minha malha interna de corrente por uma função de transferência de malha fechada da malha interna de corrente, que é o HI de S. Já o restante do meu sistema, eu vou simplificar essa notação com os ganhos aqui, como essa função aqui, já considerando realimentação unitária. E agora eu vou poder fazer o meu projeto da minha realimentação de velocidade com base na análise deste sistema
No estudo do motor de corrente contínua sendo acionado pelo conversor Chopper classe E, foi possível obter, primeiramente, o modelo da resposta da velocidade devido a uma variação da minha razão cíclica. Na curva em vermelho é mostrada a resposta do motor devido àquela perturbação na razão cíclica, e na curva azul é possível observar que conseguiu-se identificar um modelo a partir de um sistema de primeira ordem. Observando a resposta transitória da corrente de armadura, não é possível aplicar o mesmo raciocínio que o anterior, já que a minha resposta transitória dessa corrente de armadura, ela não tem um comportamento de um sistema de primeira ordem e de segunda ordem. O artifício que vamos utilizar para obter a função de transferência que relacione a minha corrente de armadura com uma perturbação na razão cíclica vai ser uma análise em frequência. Utilizando o PSIM para realizar essa simulação de maneira automática, eu estou usando aqui essa AC Sweep. Essa AC Sweep me permite fazer uma varredura em frequência, desde 1 mHz até 2 kHz. Aqui eu configuro a quantidade de pontos. Aqui é o nome da fonte, que é o VSweep aqui. E a amplitude inicial e final dessa análise. Essa aqui é a minha fonte VSweep, que eu configurei com uma amplitude de pico de 0,2. Mas é esse bloco que vai fazer essa variação tanto de amplitude quanto de frequência. Além do mais, eu estou usando esse probe aqui, que é um AC Sweep Probe. A minha resposta em frequência para uma entrada senoidal de razão cíclica e a saída em corrente é mostrado nesse diagrama de Bode aqui. Nesse diagrama de Bode é possível observar qual é o comportamento do módulo em decibéis e o comportamento da fase em ângulo em graus aqui desse sistema. Portanto, agora eu posso utilizar a identificação da função de transferência do sistema utilizando a resposta em frequência. Para fazer a identificação da função de transferência da resposta em frequência que a gente obteve no PSIM, no Python, a primeira coisa que eu vou fazer é a instalação do módulo de controle, então eu vou utilizar esse comando aqui. Em seguida, eu vou adicionar as bibliotecas que vão ser utilizadas. Uma biblioteca importante aqui vai ser a Pandas, que vai permitir abrir o arquivo gerado lá pelo PSIM. Em seguida, nós vamos carregar o arquivo usando o Pandas. Primeira coisa, eu vou utilizar aqui a URL, que é o link de onde que está o meu arquivo. Esse arquivo eu compartilhei ele utilizando quem? O Google Drive. Então eu vou aqui no meu Google Drive. Aqui no Google Drive eu vou clicar com o botão direito sobre o arquivo e vou clicar aqui em Get Link. Eu vou copiar esse link aqui, ó. Cliquei aqui, ele copiou para a área de transferência. Depois de copiado esse link aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, vou remover essa parte final e essa parte aqui eu vou substituir por o C, interrogação, ID igual. E vou transportar esse valor agora, copiar aqui, e vou transportar aqui para dentro da minha URL. Portanto, observe que agora eu tenho esse novo código aqui e removi o restante que eu tinha lá. Em seguida, eu vou usar o quê? A função lá dentro do Pandas, que é para ler o arquivo. Então, eu vou utilizar aqui essa função read CSV, que é o arquivo com vírgulas, para essa URL aqui, só que o meu delimitador que veio lá do meu arquivo do PSIM, ele utiliza esse arrab-t e o cabeçalho eu havia removido, então eu coloquei aqui, olha, sem cabeçalhos. Em seguida eu criei um cabeçalho novo utilizando essas strings aqui. Para carregar os dados de frequência, magnitude e fase, eu estou pegando os dados da frequência, que está em Hz, multiplicando por 2π para ter o que? O valor em radianos por segundo, aqui os valores da magnitude e aqui os valores da fase.
Agora que eu tenho os dados da resposta em frequência, eu posso esboçar. Primeira parte aqui, ó. Essa parte aqui do código eu vou esboçar o gráfico de magnitude. Então, eu vou ter um gráfico esboçando magnitude e em seguida um gráfico com os dados carregados de fase. Em seguida, observando o gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou traçar lá as minhas assíntotas. Então, para traçar as assíntotas, eu utilizei esse código aqui, ó. Então, essa parte aqui do código é para traçar as assíntotas. Da mesma forma para a fase, eu tracei as assíntotas. Nota que aqui está o meu gráfico de diagrama de Bode. Então, a minha assíntota aqui, ó, a primeira assíntota, que eu fiz? Olha, eu peguei aqui desde esse ponto aqui inicial, que eu peguei lá do meu arquivo, até o quê? Até essa frequência aqui, ó. Nota, ela está crescendo 20 dB por década. Então, meu código que eu utilizei, eu já sabia, olha, daqui desse ponto inicial até aqui, ele tem que crescer o quê? 60 dB, que eu passei 3 décadas aqui. Nota que isso daqui é o quê? É característico de um zero na origem, já que a minha fase, não, olha só o que está acontecendo com a minha fase, ela está partindo do ângulo de mais 90 graus. E aí chega aqui nessa região, ele fica praticamente estacionado o ganho. Isso é característico do quê? Eu tinha um zero aqui, aí veio um polo, que acabou com esse crescimento, porque ele faz menos 20 dB e, portanto, vai ficar esse ângulo aqui estacionado. Aqui eu tenho uma frequência de cruzamento que está aproximadamente em 1,5 radianos por segundo. E nota que ele encontra um novo polo aqui, ó, já que ele tem esse decaimento. Fazendo essa assíntota aqui, eu vou encontrar aqui uma frequência de aproximadamente 52 radianos por segundo. E aí eu também verifico que, olha, já que tem essa frequência de cruzamento aqui, uma década antes a uma década depois de 1,5 radianos por segundo, tem que cair 90 graus a minha fase. Então ele sai de mais 90 e vai para zero. Já que nessa outra frequência de cruzamento, uma década antes e uma década depois, ele também vai variar o quê? Vai ter que variar 90 graus negativos. Então eu tracei aqui, ó, uma década antes de 52 radianos por segundo e uma década depois, que dá 520 radianos por segundo, variou o quê? 90 graus o meu ângulo. Portanto, as minhas assíntotas são uma boa aproximação de um sistema que tem um zero na origem, tem dois polos, um em 1,5 radianos por segundo e outro em 52 radianos por segundo. E aí a minha função de transferência identificada foi 10.000 vezes S dividido por S mais 1,5 vezes S mais 52. Agora eu vou traçar o diagrama de Bode para essa função de transferência e comparar com os valores que eu obtive lá do PSIM. Para fazer essas respostas em frequência do PSIM do sistema identificado, a primeira parte aqui do código eu estou utilizando a função de transferência do sistema identificado. Aqui eu estou utilizando o quê? Um vetor com os valores de frequência. Eu estou utilizando aqui o comando logspace, que ele está utilizando expoente na base 10. Então é 10, desde 10 a menos 2 até 10 elevado à quarta, eu estou usando 100 pontos. E aí eu vou traçar meu diagrama de Bode dessa minha função de transferência do sistema identificado de OM. Em seguida aqui, ó, eu vou fazer de uma maneira diferente para esboçar o gráfico lá que eu obtive do PSIM. Então eu vou utilizar esse comando aqui, fig, eu vou capturar as propriedades dessa figura do diagrama de Bode, e aí vou carregar, olha, as magnitude e fase. O primeiro gráfico é o de magnitude, o segundo gráfico de fase, e aí eu vou utilizar, olha, figura 1, magnitude.plot. Então ele vai esboçar aqui esse gráfico dos resultados lá do PSIM. Então esses valores são os encontrados do PSIM, depois o da fase que eu obtive. Então observa que o meu sistema identificado tem o quê? Tem aproximadamente o mesmo comportamento do meu sistema
que eu obtive lá utilizando o Persim. O erro é muito pequeno. Portanto, eu posso dizer que o meu sistema, identificado por essa função de transferência, corresponde bem à minha resposta do meu sistema original. Para fazer o estudo da realimentação em cascata, nós vamos utilizar o Google Colab. Então, é o Colab Research. Então, se eu digitar aqui, ele vai já desviar para mim para esse Colab Research. E eu vou vir aqui e criar um novo notebook. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mandar conectar com o servidor da Google. Em seguida, eu vou instalar a biblioteca de controle. Eu posso, então, mandar executar esse código. Em seguida, eu posso instalar as bibliotecas que eu vou precisar utilizar. Então, eu vou abrir mais uma de código aqui. Eu estou fazendo a importação da biblioteca controle.matlab, então eu estou usando todas as funções, elas vão estar disponíveis aqui. Então, eu vou poder usar as funções como se eu estivesse utilizando lá no próprio MATLAB. Já a biblioteca NumPy, eu vou utilizar ela como esse objeto NP aqui. Esse aqui é o apelido para a biblioteca NP. Então, as funções que eu precisar da NumPy, eu vou ter que colocar NP ponto, o nome da função. A mesma coisa para fazer os gráficos, eu vou utilizar a biblioteca Matplotlib SPLT. Só que agora eu vou inserir o quê? Blocos de texto. Esses blocos de texto me permitem já ir fazendo o meu relatório simultaneamente com a construção do meu código. Esse aqui não é um comentário. Aqui esse caractere aqui, o caractere Sharp ou o jogo da velha, ele está representando para mim um índice. Então, o primeiro índice aqui é o índice de capítulo, é só um caractere. Depois a gente vai utilizar dois caracteres Sharp em sequência. Para criar esse diagrama de blocos, nós vamos lançar a mão aqui de uma outra ferramenta gratuita. Essa ferramenta é o Draw.io. Eu vou vincular o meu programa com o Google Drive, autorizo. Escolho a conta para a qual eu quero fazer essa conexão. Vou criar aqui um novo diagrama. Um diagrama em branco aqui. Então agora eu vou poder criar a minha função de transferência. Então vou pegar aqui, começar com um retângulo. Pronto, eu criei aqui a minha representação do meu sistema. Agora que eu tenho a representação desse meu sistema em diagrama de blocos, eu posso salvar esse arquivo.
Vou salvar com outro nome aqui, que eu vou chamar controle cascata. Então, posso mandar fazer a exportação desse arquivo, formato JPEG aqui. Então, se eu for no meu Google Drive, eu consigo encontrar essa pasta. Agora, clicando com o botão direito aqui, eu posso mandar gerar o link para esse arquivo. Esse conteúdo eu posso deixar como restrito ou só para o pessoal da UFJF, ou então deixar para qualquer pessoa que tenha o link. Eu vou deixar aqui só para o pessoal que tem da UFJF, vou copiar esse link. Agora eu vou aqui no meu programa, vou inclusive já colocar o nome dele. Vou adicionar essa figura no meu sistema. Eu vou usar o ponto de exclamação e os colchetes aqui. Vou dar um nome para imagem 1. E aqui eu vou colocar aquele endereço do link. Bom, o link aqui está quebrado. E o que eu preciso? Bom, eu preciso remover essa parte final aqui. E essa parte aqui, ó, eu também vou substituir pelo seguinte código. Pronto, agora ele já carregou a figura aqui, ó, no meu sistema. Nota que está ficando bastante interessante agora. Posso agora começar a fazer o quê? A minha malha interna de controle de corrente, que seria exatamente o quê? Essa malha aqui, essa malha interna de controle. Então eu posso inclusive aproveitar essa figura aqui. Então eu vou usar dois caracteres Sharp, vou colocar aqui 8.1. E aí eu vou fazer uma nova figura, considere agora eu posso repetir o mesmo procedimento, pegar aqui esse sistema, vou mandar salvar como. Pronto, criei aqui o meu somador. Uma das coisas que eu estou esquecendo aqui é de colocar os sinais da minha realimentação. Então eu tenho que inclusive atualizar aquela minha figura anterior. Pronto, mostrou a figura aqui. Vou criar o sub-item, que eu vou chamar de A. Agora eu vou utilizar um comando aqui que está o quê? Em LaTeX. Agora eu vou utilizar os comandos de LaTeX aqui para escrever o texto para ficar bem mais elegante aqui o que eu estou escrevendo. O que na realidade eu fiz foi essa operação aqui, ó, multipliquei S mais 1,5 vezes S mais 52. Se eu quiser ver o resultado dessa operação aqui, eu posso, que vai me mostrar que é a função de transferência que eu acabei de digitar aqui. Mas como eu quero a resposta transitória, eu vou fazer o seguinte. Eu criei aqui
um vetor de tempo com o instante inicial 0, instante final 3, e eu vou utilizar 1000 pontos nesse vetor. Aqui eu estou carregando no vetor de tempo em y a resposta transitória ao degrau da minha função de g e d. Então agora se eu der um Ctrl Enter, está aqui o meu gráfico de resposta transitória. Posso inclusive colocar as linhas de grid aqui. Então ficou aqui a resposta transitória. Nota que a minha corrente se elevou demais. Quando eu digito o caractere Sharp na parte de comando, ele é apenas o quê? Um comentário. Para fazer o diagrama de Bode, eu posso usar o comando. Então, nota que agora eu posso observar aqui também, no meu sistema, olha só, ele criou um índice. Se eu clicar aqui, ele vai deslocando aqui dentro do meu índice para ver tudo que eu fiz aqui no meu sistema. Em virtude dessa característica derivativa que a minha planta apresenta, ter um 0 lá logo na origem do meu sistema, que a gente pode observar aqui na função de transferência dela, vamos projetar então um controlador integral de tal maneira que haja o cancelamento entre o 0 da minha planta e o polo que eu vou adicionar com um controlador integral. Então eu vou vir aqui, vou adicionar mais um bloco de texto. Então observe que agora meu controlador de corrente é dado por essa função de transferência. Portanto, a minha função de transferência de malha aberta com o controlador vai poder ser escrita como? Portanto, agora eu posso fazer o cancelamento desse 0 aqui com o polo do meu integrador. A minha função de transferência pode ser reescrita como? Então, agora note que agora o meu sistema já não é mais o sistema do tipo 1. Ele virou um sistema do tipo 0 e, portanto, eu vou ter um erro de regime permanente para uma resposta ao degrau. Então, para fazer o projeto desse integrador, a gente pode recorrer aqui ao lugar das raízes. Então, quando eu traçar o meu lugar das raízes aqui, eu tenho o meu eixo real e o eixo imaginário. Eu vejo, olha, meu sistema aqui é um sistema sempre estável. Para essa resposta transitória, eu vou precisar da função de transferência de malha fechada. E eu vou analisar diferentes valores de ganho KI lá para esse sistema. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi determinar uma lista de valores para o ganho meu KI,
que eu vou testar 0.1, 0.3, 0.5. Aqui um vetor de tempo que eu vou usar para esboçar o gráfico da resposta transitória, que vai de 0 até 0.3 segundos com 1000 pontos. Nesse trecho de código aqui, o que eu defini? Bom, eu defini que o KI vai percorrer cada um dos valores dessa lista aqui. Aí eu calculo a malha de corrente, malha fechada, e a resposta transitória vai ser armazenada aqui em Y para a variação em degrau. E aí, em seguida, eu vou plotar esse gráfico, que é o plt.plot aqui, que vai ser a variável de tempo, a minha saída em Y, e eu vou colocar ainda uma legenda. Essa legenda aqui é o valor da string KI, vai ser igual, convertendo o valor do KI para string. Então, executando. Bom, tá aqui, ó. O que faltou aqui? Bom, faltou colocar aqui quem que é o meu X-label, quem é meu Y-label, isso tudo eu posso colocar. Então, tá aqui, ó. Para o valor de KI igual a 0.1, nota, meu sistema ele vai responder como um sistema de segunda ordem super amortecido, e eu vou ter um grande erro de regime permanente. Se eu aumentar esse valor de KI, bom, nota que com 0.3 a minha resposta transitória ainda vai ter um erro de regime permanente. Vamos colocar o grid aqui para facilitar a visualização. 0.3, meu erro de regime permanente se tornou muito menor, e o sobressinal também. Já com 0.5 eu tenho mais de 20% de sobressinal, portanto não é muito adequado. A outra coisa que eu posso verificar é o que? É a resposta transitória da minha ação de controle, para ver se não vai saturar a minha razão cíclica. Como é que é a... Vamos relembrar isso daqui da ação de controle. Olha, minha função, o diagrama de blocos do meu sistema é representado por esse sistema. Portanto, eu vou pegar o que? A resposta desse meu D, considerando esse controlador. Portanto, a minha função de transferência de ramo direta é essa, e a minha função de transferência de malha aberta é essa toda aqui, que é o CI vezes o GID de S. Portanto, vamos fazer essa análise. Portanto, observem como é que ficou a minha ação de controle. Bom, todas as minhas ações de controle ficaram interessantes aqui. Eu vou conseguir suprir. Por quê? Porque ela está bem menor do que o valor unitário para esse sistema. Portanto, é de se esperar que o meu sistema consiga trabalhar corretamente utilizando esse controlador, que é um controlador o quê? É um controlador integral de corrente. E aí, olhando para a resposta transitória, a gente vê, olha, o que teve melhor resposta transitória para essa minha malha de corrente é o controlador com ganho 0.3.
Nesta simulação é feita a análise do controle da corrente de armadura desse meu motor de corrente contínua sendo acionado pelo meu conversor Chopper classe E. Nós podemos observar aqui que a função de transferência do meu controlador é 0,3 dividido por S. Para efeitos de comparação, eu ainda estou simulando aqui o modelo linear desse sistema que eu tive. Então, a minha planta aqui é 10.000 vezes S dividido por S ao quadrado mais 53,5 S mais 78. Se eu simular esse circuito aqui agora, eu vou poder observar o comportamento da minha corrente de armadura para ambos os casos aqui. Nessa simulação, nós temos aqui a resposta transitória da corrente de armadura para os dois casos, em que a corrente em vermelho é a corrente do meu circuito comutado e a azul é o meu circuito linearizado. Eu posso ainda adicionar a razão cíclica para esses dois sistemas. Eu preciso fazer um ajuste aqui do valor de offset entre essas duas formas de onda. Então, nesses resultados de resposta em corrente, nós podemos observar que há uma boa correspondência entre o meu modelo e o meu sistema comutado. No controle da minha malha interna de corrente, eu posso substituir o meu controle integral por um controle do tipo proporcional integral. A função de transferência do controlador do tipo proporcional integral é Kp mais o Ki sobre S. A introdução desse ganho proporcional me permite aumentar a velocidade da resposta transitória de corrente. Reescrevendo essa função de transferência, eu posso expressá-la como S mais Ki dividido por Kp dividido por S. E aí eu vou ter que tanto projetar esse ganho Kp quanto ganho Ki. A técnica convencional para esse tipo de projeto consiste em utilizar esse zero do controlador para cancelar o polo de dinâmica mais lenta da minha planta. Portanto, o meu controlador vai ser S mais 1,5 dividido por S. Então, se eu pegar aqui a minha função de transferência de malha aberta do sistema, eu vou ter cancelamento desse zero, que é S mais 1,5, com um polo em S mais 1,5 da minha planta. E além do mais, eu ainda vou ter o cancelamento do polo do meu controlador com o zero do meu controlador. Portanto, a minha função de transferência vai ficar 10.000 vezes Kp dividido por S mais 52. Se eu esboçar o gráfico do lugar das raízes desse sistema, eu vou observar que corresponde ao simplesmente aumentar um ganho Kp para uma função de transferência de primeira ordem. Testando valores diferentes de ganho Kp, aqui de 1 até 3, eu vou esboçar o gráfico para esses resultados. É possível observar neste gráfico que para o ganho unitário ou para ganhos maiores, quanto maior o ganho, mais rápida vai ser o quê? A minha resposta transitória de corrente para esse sistema. Já aqui nesta seção, nós vamos observar a resposta transitória da minha ação de controle. Novamente, eu estou pegando aqui Kp vezes meu controlador, e na malha lá de realimentação eu tenho a função de transferência da minha planta. Neste gráfico é possível observar, para diferentes valores de ganho, o que ocorre com a minha ação de controle. Note que se o ganho for superior a 1, eu vou ter razões cíclicas maiores do que 1, o que não é interessante, pois isso vai provocar uma saturação da minha ação de controle. Portanto, um ganho adequado seria igual ao ganho unitário. Repetindo agora o controle de corrente de armadura do meu sistema, só que agora o meu controlador é um controlador do tipo PI, eu vou observar que a função de transferência dele é S mais 1,5 dividido por S.
Se eu fizer a simulação desse sistema agora para este controlador PI, eu vou obter a seguinte resposta transitória. Nesta resposta transitória é possível observar que a velocidade com que o meu controlador atua é muito rápida. É tão rápida que eu consigo observar aqui o efeito da comutação do meu conversor. Um outro efeito que eu consigo observar é que há um deslocamento CC entre essas duas formas de onda do sistema linearizado e do sistema comutado. Portanto, eles têm a mesma característica de resposta dinâmica, mas tem um erro um erro de regime nessa resposta. Aqui no gráfico da razão cíclica é possível observar o efeito que nós temos do comportamento médio do sistema. Em virtude do grande erro de regime permanente que foi observado no controlador PI, eu fiz um ajuste aqui no meu controlador PI para cancelar agora o polo de dinâmica mais rápida ao invés do polo de dinâmica mais lenta. Com isso, a gente pode observar que vai haver o cancelamento do polo de dinâmica mais rápida, além do cancelamento do zero da minha planta. Então, a minha nova função de transferência vai ser essa daqui de malha aberta, que é um Kp vezes 10.000 dividido por S mais 1,5. O efeito dessa alteração a gente pode observar nas respostas de frequência em malha aberta para os dois controladores. No gráfico de resposta em frequência é possível constatar que há um maior ganho em baixas frequências para o cancelamento do polo mais rápido do meu sistema. Alterando agora o meu controle PI para S mais 52 dividido por S, em ambas as funções de transferência, nós vamos obter a seguinte resposta transitória. A minha resposta transitória agora, eu consigo observar uma boa correspondência entre a resposta do meu sistema comutado, que é o gráfico em vermelho, do meu sistema linearizado. E a gente pode observar aqui também em relação à minha razão cíclica aqui para o meu sistema. Portanto, a minha resposta ficou muito mais adequada fazendo essa substituição do cancelamento do polo mais lento pelo cancelamento do polo mais rápido. No projeto de controladores para minha malha interna de corrente foram obtidos 3 controladores, que é um controlador integral, um controlador PI cancelando polo dinâmica mais lenta e um controlador PI cancelando polo de dinâmica mais rápida da minha planta. A comparação entre esses 3 controladores vai nos permitir ter uma decisão bastante técnica a respeito de qual deles adotar. Aqui nós temos o código para análise da resposta e frequência desses 3 controladores. Observando aqui a resposta em frequência em malha fechada desses 3 controladores, nós temos que a resposta em malha fechada para os 2 controladores PI são praticamente idênticas. Já para o controlador integral, ele apresenta uma menor banda de passagem, ou seja, a resposta dele vai ser mais lenta, além do que ele apresenta aqui uma ressonância. É isso que vai causar aquele sobressinal na resposta transitória do controlador integral. Do ponto de vista aqui da frequência de corte do meu sistema, eu posso observar aqui que é uma frequência de corte de 1 kHz aproximadamente para o controlador PI, que é bastante apropriado porque está abaixo de 10 kHz. Eu também posso comparar a resposta transitória para cada um desses controladores, que é o meu código para o controlador mais lento. Aqui está o meu código para os meus 2 controladores PI. É possível observar na resposta transitória o sobressinal do controlador de corrente e ainda um erro de regime permanente. Esse erro de regime permanente, apesar do meu controlador ter um polo na origem, esse polo na origem está cancelando com o zero da minha planta. Já para o meu controlador PI, eu tenho essas respostas. Eu tenho um erro de regime permanente um pouquinho maior para o controlador que cancela o polo de dinâmica mais lenta. O que cancela polo de dinâmica mais rápida, ele vai ter um menor erro de regime permanente, mas as respostas dos dois são bastante similares.
A justificativa para a diferença na resposta transitória do sistema simulado no PSIM entre o cancelamento do polo dinâmica mais lenta e o polo dinâmica mais rápida reside aqui no ganho CC que eu tenho com o cancelamento do polo dinâmica mais lenta. Se eu quiser alterar, eu posso alterar o ganho desse daqui para fazer uma comparação. Então eu vou alterar esse ganho aqui para um valor igual a 35. Então, aumentando esse ganho aqui para esse polo aqui, eu vejo que a minha dinâmica vai ficar muito mais rápida. Repetindo agora a mesma alteração para a resposta em frequência em malha fechada do sistema, para o meu controlador PI com cancelamento do polo dinâmica mais lenta, eu vou poder observar no gráfico de resposta em frequência que ocorre o quê? Um aumento da largura de banda do meu sistema. E isso, do ponto de vista do meu controle, é muito ruim. Por quê? Porque eu teria que ficar uma década abaixo da minha frequência de comutação. Mas vamos observar o que vai acontecer com a resposta transitória. Então é esperado que a resposta transitória fique muito mais rápida para o cancelamento desse polo mais rápido, já que eu aumentei a largura de banda e ele vai diminuir também o erro de regime permanente. Refazendo a simulação do meu controle da malha de corrente, só que agora fazendo o cancelamento do polo dinâmica mais lenta e com um ganho igual a 35, eu vou comparar esse resultado com o mesmo controlador, só com ganho unitário no meu sistema linearizado. Então, se eu fizer essa simulação, eu vou obter que aquele erro que havia previamente, ele o que? Praticamente desapareceu. A minha resposta transitória ficou muito mais próxima do meu sistema linear. Só que existe um problema nesse tipo de controlador. Eu estou trabalhando com o quê? Com uma frequência de corte muito acima. Então, na prática, vai ser difícil desse sistema funcionar corretamente, já que a minha frequência de corte teria que estar em aproximadamente uma década abaixo da minha frequência de comutação do conversor.